prometeu mudar a vida de quem confia nele. Mas nós não temos que ter medo. Nós temos que crer. Nós cremos que está na palavra. Porque o Espírito da verdade corresponde ao selo de Deus, em quem vós também estáis, depois que ouviste o Evangelho da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo no Evangelho crido, foste selado com o Espírito da promessa. Ninguém toca. Não pode. No caso das testemunhas, elas morrerão por um propósito. Tanto é que no final que elas cumprirem seus ministérios. A propósito, bem aqui também, se tem uma porta para iluminar muitas pessoas até boas, que tem canal. Só que elas entendem que o poder vai estar totalmente do outro lado. Que nós, para escaparmos, temos que estar fugindo de um lado para outro e quando chegar com a espada no pescoço, a condição é: se eu não negar a Cristo, eu me salvo. Amados, observe que as testemunhas irão morrerem só quando elas cumprirem o ministério dela. Em João 10 também nós temos uma resposta para isso. Lembra que Jesus disse assim: eu recebi esse mandamento do meu Pai. Que mandamento? De morrer para salvar a humanidade. Mas Jesus disse: porém o meu Pai me assegurou que o poder que ele me deu e que o Pai tem é maior. Por isso eu vou dar a minha vida e o Pai vai tomar de volta a minha vida. O Pai me deu esse mandamento porque ele me conhece e eu sou conhecido do Pai. E foi exatamente isso que aconteceu. E quando aconteceu, Jesus disse: agora todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Aquele poder que Satanás usou para tentar manipular o próprio Cristo, o poder que ele usurpou de Adão, ele não tem mais. Cristo agora está acima de todo o principado, toda a potestade, todos os nomes que se nomeiam. E o poder que Jesus tem, ele deu à igreja. A igreja é a parte corpórea de Cristo. Então esse poder que a igreja tem é maior do que o poder dos inimigos. Aí eles ouvem assim: nós não somos mais importantes do que os apóstolos. Os apóstolos morreram sim, com o mesmo propósito. Observe que não tem registrado as suas mortes, porque eles morreram por um propósito. Quando a mãe de dois apóstolos, dois discípulos, chegou para Jesus e disseram: mestre, eu quero te fazer um pedido. É que o Senhor coloque depois de ti os meus dois filhos, as maiores autoridades depois de ti. Mulher, tu não sabes o que tu pedes. Resposta de Jesus: por acaso os seus filhos poderão tomar o cálice que eu vou tomar? Aí Jesus, ali mesmo você pode observar, ele fez uma correção. Ele disse: se é de fato, eles também irão tomar o cálice. Este cálice é exatamente esse mandamento. Presta atenção. Jesus, no mandamento, ele foi maldito com o propósito de nos libertar da maldição que seria nossa. Eu recebi esse mandamento do meu Pai, por isso eu vou morrer. As testemunhas, quando elas cumprirem, assim como os apóstolos cumpriram, Deus vai permitir por uma causa nobre, por uma causa que resultará em salvação, por uma causa que resultará em desonra total para o anticristo. E é após as testemunhas morrerem que as pessoas mandarem presente um para os outros, é que uma voz do céu brandará: suba cá! Essa voz é a voz do arrebatamento. E todos irão testemunhar que o poder do anticristo não é de nada e que o poder de Deus, de fato, é tudo. E que aquelas testemunhas são, de fato, as testemunhas de Cristo. Isso derrubará ou jogará por terra tudo que o anticristo disse. Porque o anticristo dizia: esses daí são os falsos. Eu não faço coisas... O mundo não vive melhor por culpa deles. Eles são do mal. Veja que eles oraram para não chover, não choveu. Olha as dores de destruição por causa deles, eles são culpados. Vocês estão passando sede, morrendo, é culpa deles. O mundo irá odiar. Mas eles, as testemunhas, estão mostrando isso para salvar algumas pessoas. Porque senão o diabo conseguiria enganar. Observe a instrução de Jesus,
que esses dias são os dias mais difíceis, como nunca houve e nunca haverá antes. E que se não fosse abreviado, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos. Eles serão abreviados, então as testemunhas irão morrer, e a sua morte é para humilhar Satanás, humilhar o sistema, humilhar o anticristo, mas para resultar em salvação. Os nossos, enquanto que Jesus recebeu a maldição que seria nossa, esse mandamento ele recebeu, que os apóstolos também recebeu, e que as testemunhas receber, que resultar nisto, o nosso mandamento é para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Agora, quem vai ser testemunha, quem vai ser testemunha? Vai ser porque quer ser testemunha, vai cumprir o seu ministério, é necessário, humilhando a besta, dando salvação de pessoas, e por último irá morrer com um propósito, que resultará em salvação daquelas pessoas, e na desmascaração de Satanás. Isso, para que nós entenda que não vai ser assim, o inimigo não estará com todo o poder, como por exemplo, algumas pessoas, a gente poderia pensar assim, como eu já vi algumas pessoas pensando, olha eu pregando aqui, no YouTube, nessas redes sociais, que por trás de tudo isso, quem está no governo, se tivesse serviço, poderia me banir, mas eles não podem. Por quê? Porque eles só vão poder fazer isso exatamente quando chegar o tempo em que Deus deu poder para ele, isso é 3 anos e meio, que é o 3 anos e meio que as testemunhas estão opositando, a igreja estará no deserto, quando cumprir o tempo, aí logo depois vem o arrebatamento e em seguida o milênio. Nós não temos que temer. Essa é a unção de testemunha. O maior está do nosso lado. Devemos temer o quê? Ele, Jesus, está acima de todo principado, toda potestade, todos os nomes que se nomeiam. Eis aí vos dei poder. Para quê? Precisa serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Então vamos ficar firme com essa mensagem, tá ok? Creio eu que ele não tinha consciência que Deus tinha dado uma promessa para ele. Igual eu, não tinha. Igual você talvez não tinha. Deus prometeu mudar a vida de quem confia nele.